No meio da festa animada no iate de luxo ancorado no Tejo, com as luzes de Lisboa a brilhar ao longe como estrelas caídas, abri a porta da cabine privada e o mundo desabou. Lá estava Laura, a minha namorada há 2 anos, nos braços de outra mulher, os lábios colados num beijo que parecia durar uma eternidade. O meu coração parou de bater por um segundo inteiro e depois veio o golpe. Não era só traição, era o espelho do que eu fizera há 10 anos. O passado que eu enterrara sob camadas de mentiras e silêncios ergueu-se como uma onda, pronto para me afogar. A música do convés invadia tudo, risos e copos a tilintar, mas dentro daquela cabine o ar era pesado como chumbo. Laura afastou-se devagar, os olhos arregalados de surpresa, não de culpa. A outra mulher, uma loira alta que eu reconheci vagamente como uma amiga distante da faculdade, sorriu com um ar de quem não devia estar ali. Ana, espera, disse Laura, mas eu já recuava, as pernas a tremer. Saí para o convés, o vento frio do rio a bater-me no rosto, e senti que tudo o que construíra para me proteger estava a ruir. Há 10 anos, eu tinha feito mesmo com Sofia. Numa noite chuvosa em Lisboa, no nosso pequeno apartamento em Alfama, eu disse-lhe que era só uma fase, que a família nunca aceitaria, que o meu pai já suspeitava e ameaçava cortar-me o apoio. Sofia chorou em silêncio, os olhos castanhos cheios de dor que eu nunca esqueci. Se me amas, luta, pediu ela. Eu não lutei. Escolhi o silêncio, a aparência de filha perfeita, e deixei-a partir para o porto com o coração partido. Agora, ao ver Laura repetir o meu erro, senti o peso da minha própria traição voltar como um bumerangue. Caminhei pelo convés, ignorando os olhares curiosos dos convidados. O iate pertencia a um amigo rico do meu círculo social, um evento de caridade para a preservação do rio, mas ninguém ali sabia o meu segredo. Ou pelo menos era o que eu pensava. O telemóvel vibrou no bolso, uma mensagem da minha mãe. Estás no iate? O teu pai quer falar contigo amanhã. Dizem que te viram com alguém. O meu estômago contraiu-se. Alguém tinha visto. Alguém sabia. Voltei para casa de táxi, a cidade a passar em borrões de luz. No apartamento em Campo de Ourique, sentei-me no sofá escuro e deixei as lágrimas caírem. Laura chegou 1 hora depois, o perfume misturado com o cheiro de outra pele. Foi só um momento, Ana. Não significa nada. Mas significava tudo. Significava que eu repetira o ciclo, que o medo de ser quem realmente era ainda me controlava. Nessa noite, enquanto ela dormia no quarto ao lado, eu revivi o momento em que abracei Sofia pela última vez antes de a mandar embora. O beijo que dei então foi de despedida, mas o meu coração gritava para ficar. De manhã, o telefone tocou cedo. Era o meu pai. Vem jantar hoje. Precisamos de conversar sobre o que se anda a dizer. A voz dele era calma, mas eu sabia o tom, o mesmo de há 10 anos, quando encontrou uma carta de Sofia escondida na minha gaveta. Naquela altura, ele dissera, isto acaba aqui, ou acabas tu fora desta família. Eu acabei com tudo. Agora, 10 anos depois, o segredo voltava, mais forte, mais perigoso. No escritório, onde trabalho como arquiteta em Lisboa, tentei concentrar-me nos projetos, mas as linhas dos desenhos borravam-se. Uma colega aproximou-se, ouvi dizer que a festa no iate foi animada. Tudo bem contigo? O tom era inocente, mas os olhos diziam que já circulava o rumor. Senti o pânico subir. Se a família soubesse, se a comunidade soubesse, tudo desmoronaria outra vez. À tarde, encontrei Laura num café perto do rio. Ela chorava baixinho. Eu amo-te, Ana. Mas tu estás sempre distante, como se guardasses algo. Eu queria contar-lhe tudo sobre Sofia, sobre o medo, mas as palavras não saíam. Em vez disso, disse, talvez precisemos de espaço. Ela saiu e eu fiquei ali a olhar para o Tejo, pensando que o rio levava tudo, menos os fantasmas. Nessa noite, sozinha, abri a caixa escondida no armário, cartas antigas de Sofia, uma pulseira que ela me deu, uma foto nossa em Sintra sorrindo como se o mundo fosse só nosso. O passado não estava morto. Estava à espera do momento certo para me destruir. E esse momento chegara.
O jantar na casa dos meus pais em Sintra foi como entrar num tribunal. A mesa posta com louça antiga, o meu pai à cabeceira com o jornal dobrado, a minha mãe a servir o bacalhau como se nada fosse. Mas o ar estava carregado. Soubemos da festa no iate, começou ele sem rodeios. Uma amiga da tua tia viu-te sair precipitadamente. E depois? Rumores sobre ti e outra mulher. Eu engoli em seco. Pai, não é o que parece. Mas era exatamente o que parecia. Laura tinha ligado para a casa deles de manhã, desesperada, contando metade da verdade para se defender. Agora, o segredo estava na mesa, misturado com o azeite e o vinho. A minha mãe pousou o garfo. Ana, há 10 anos pedimos-te que deixasses isso para trás. Disseste que tinhas mudado. O flashback veio forte, o dia em que o meu pai encontrou a carta. Sofia escrevia: se não podes ser tu mesma aqui, vem comigo para o Porto. Eu rasguei a carta diante dele, menti que era uma amiga, que nunca tinha sido nada mais. Ele acreditou porque queria acreditar. Agora, o mesmo homem olhava-me com decepção renovada. Se isto for verdade, Ana, não sei como explicar à família toda. Ao teu tio padre, aos vizinhos. Saí de lá com o peito apertado, dirigindo pela Serra de Sintra como se fugisse de um incêndio. Em casa, Laura esperava-me com as malas feitas. Vou ficar com a minha irmã uns dias. Tu precisas de resolver o teu passado antes de me culpares. As palavras dela acertaram em cheio. Porque era verdade, eu culpava-a para não encarar o meu próprio erro. Nessa mesma noite, o telefone tocou de um número desconhecido. Ana? Sou eu, Sofia. A voz era a mesma, mas mais madura, com um sotaque do norte que eu reconheceria em qualquer lado. Ouvi falar do que aconteceu no iate. Estou em Lisboa agora, trabalho num projeto cultural. Podemos falar? O meu mundo parou outra vez. Sofia, a mulher que eu magoara mais do que qualquer outra, estava de volta. Marcámos encontro no mirador de São Pedro de Alcântara, ao pôr do sol. Ela chegou de casaco leve, o cabelo mais curto, os olhos ainda aqueles que me perseguiam em sonhos. Não vim para te acusar, disse ela calmamente. Vim porque soube que estás a repetir o que fizeste comigo. E não quero que sofras como eu sofri. Conversámos horas. Ela contou que depois de mim se mudou para o Porto, abriu uma galeria de arte, encontrou alguém por um tempo, mas nunca esqueceu a dor. Tu não só me deixaste, Ana. Deixaste-te a ti mesma. As lágrimas vieram sem controlo. Eu admiti tudo, o medo, a pressão, a mentira que construí para agradar aos pais. Eu traí-nos às duas, confessei. Sofia tocou-me a mão por um segundo. Talvez agora possas corrigir isso. Mas o confronto não acabou ali. No dia seguinte, no escritório, o meu chefe chamou-me. Há rumores, Ana. Clientes conservadores. Se isto afetar o trabalho. A ameaça era clara. A sociedade lisboeta, por mais moderna que parecesse, ainda julgava em sussurros. Uma colega enviou-me uma mensagem: cuidado, a tua família está a perguntar por ti nos grupos. Voltei para casa e encontrei uma carta na caixa de correio, da minha tia, a religiosa. Reza, Ana. Isto é pecado. O papel queimava-me as mãos. O passado não era só meu, contaminava tudo. Laura ligou, a tua mãe telefonou-me. Disse que se eu te deixar, eles ajudam-me financeiramente. A traição agora era coletiva. Sentei-me no chão da sala e chorei como não chorava desde os 20 anos. Mas no meio das lágrimas, algo mudou. Pela primeira vez, senti raiva, não de Laura, não de Sofia, mas de mim mesma. E essa raiva era o começo de algo novo. A semana seguinte foi uma sucessão de portas a baterem. O meu pai apareceu no apartamento sem avisar, o rosto vermelho de fúria contida. A tua tia está a contar a toda a gente. Diz que viste uma mulher no iate. Ana, isto destrói a nossa reputação. Eu não recuei desta vez.
Pai, a reputação é uma mentira. Eu sou quem sou. Ele saiu batendo a porta, mas eu senti o chão tremer menos do que antes. Sofia voltou a ligar. Encontrámo-nos num pequeno restaurante em Bairro Alto, longe dos olhares. Ela ouviu-me contar tudo sobre Laura, sobre a traição que eu vi e a que eu cometi. Tu não merecias o que te fiz, disse eu. E agora vejo que o medo ainda me controla. Ela sorriu com tristeza. O medo só acaba quando o enfrentas de frente. Nessa noite, sozinha, escrevi uma carta para os meus pais. Não uma carta de desculpas, mas de verdade. Contei sobre Sofia, sobre o amor que neguei, sobre como isso me tornou uma pessoa partida. Enviei-a por correio, sabendo que abriria feridas antigas. Laura regressou inesperadamente. Não consigo ficar longe, confessou. Mas eu vi nos olhos dela a mesma distância que eu sempre tive. Talvez nunca tenha sido amor verdadeiro, disse-lhe. Ela chorou, mas não discutiu. Partiu de vez, e o apartamento ficou mais silencioso, mais honesto. O rumor espalhou-se. No supermercado, uma vizinha evitou o meu olhar. No ginásio, alguém sussurrou coitada da família. Mas em vez de me encolher, comecei a endireitar-me. Marquei terapia a primeira vez em 10 anos. A psicóloga ouviu e disse: o teu passado não te define, mas a forma como o enfrentas, sim. Sofia propôs um passeio em Cascais. Caminhámos pela praia, o vento a levar as palavras antigas. Eu perdoo-te, disse ela finalmente. Mas não volto para trás. Agora sou feliz sozinha. O alívio misturou-se com dor. Eu não queria reconquistá-la, queria libertar-me. Em casa, abri a caixa outra vez. Queimei algumas cartas, guardei a pulseira. O ritual era simples, mas simbólico. O telefone tocou, a minha mãe. Recebemos a tua carta. O teu pai está furioso, mas eu quero entender. Pela primeira vez em anos, choramos juntas ao telefone. Não era resolução, mas era um começo. O verão chegou quente a Lisboa, e com ele veio o ponto de viragem. Fui convidada para outra festa, desta vez na Fundação Gulbenkian, um evento de arte onde Sofia expunha fotografias. Hesitei, mas fui. Lá, no meio das obras, encontrei-a rodeada de gente. Os nossos olhares cruzaram-se e, pela primeira vez, sorri sem culpa. O meu pai telefonou nessa noite. Vou ao teu apartamento amanhã. Sozinho. Quando chegou, trazia uma garrafa de vinho do Porto. Sentámo-nos na varanda. Li a carta 2 vezes, disse ele. Doeu. Mas percebi que te forcei a mentir. Pela primeira vez, ele admitiu o erro. A tua tia ainda fala, mas eu calei-a. A família é mais do que reputação. Não foi um abraço, mas foi verdade. Saí dali mais leve, como se tivesse deixado cair uma mochila de pedras. No trabalho, o chefe chamou-me outra vez. Os rumores pararam. Um cliente importante elogiou o teu projeto recente. Continua assim? A vida profissional estabilizava porque eu finalmente estabilizava por dentro. Encontrei Laura por acaso na rua. Ela estava com alguém novo, um sorriso tímido no rosto. Estou bem, disse. E tu? Eu respondi com sinceridade, estou a aprender a estar bem comigo. Não houve rancor, só encerramento. Sofia e eu continuámos a encontrar-nos como amigas. Uma tarde, no Parque Eduardo VII, ela disse: o teu caminho de redenção não é comigo, Ana. É contigo mesma. As palavras acertaram. Eu comecei a escrever um diário, a registar cada memória, cada mentira que contei a mim própria. A comunidade que me julgara começou a mudar também. Uma antiga colega de escola escreveu-me: vi a tua exposição na Gulbenkian. Orgulhosa de ti. Pequenos sinais de que Lisboa, apesar de tudo, tinha espaço para a verdade. Mas o maior confronto ainda estava por vir.
A minha tia, a religiosa, marcou um encontro na igreja de São Vicente. Vim para rezar por ti, disse ela. Eu respondi, reze por compreensão, não por cura. Saí dali sem raiva, só com clareza. O passado não me controlava mais. O outono pintou Lisboa de tons dourados e eu sentia-me renascer. Aceitei um projeto grande, restaurar uma casa antiga em Alfama, perto do lugar onde Sofia e eu tínhamos vivido. Cada martelada era como reconstruir mim mesma. Sofia visitou o estaleiro um dia. Estás a fazer o que eu sempre soube que podias, disse ela. Os meus pais convidaram-me para o almoço do domingo. A mesa estava mais leve. A minha mãe perguntou sobre Sofia. Ela está bem, respondi. E eu também. O meu pai assentiu em silêncio. O perdão não era imediato, mas crescia devagar, como as videiras na serra. Laura enviou uma mensagem final, obrigada por me mostrares o que não era amor. Agora sei o que é. Eu respondi com um simples, igualmente. O círculo fechava-se. Numa noite de chuva, como aquela de há 10 anos, sentei-me a escrever uma última carta para Sofia, não para pedir nada, mas para agradecer. Tu foste o espelho que eu precisava. Obrigada por não me odiares. Enviei-a e senti paz. O trabalho avançava. A casa em Alfama ganhava vida nova, tal como eu. Os vizinhos começaram a cumprimentar-me sem sussurros. Uma vizinha idosa disse-me, vi-te crescer. Agora vejo-te florescer. Sofia e eu encontramo-nos pela última vez no Miradouro. Adeus ao passado, disse ela. Abraçamo-nos como irmãs, não como amantes. O amor que neguei transformara-se em lição. Mas ainda havia uma camada final. A minha tia telefonou, a família toda vai saber. Mas eu respeito a tua escolha. Não era aprovação total, mas era o suficiente. A sociedade, lenta mas seguramente, abria espaço. O inverno chegou suave a Lisboa e com ele veio a conclusão que eu nunca esperara. A casa restaurada em Alfama foi inaugurada com uma pequena festa, só amigos verdadeiros, sem máscaras. Os meus pais vieram. O meu pai olhou para as paredes antigas e disse, ficou bonita. Como tu agora. A minha mãe abraçou-me sem palavras. Sofia enviou uma fotografia da exposição dela, uma imagem minha, tirada em segredo há anos, com a legenda Mulher que aprendeu a ser livre. Eu sorri. O passado estava integrado, não enterrado. Laura casou com alguém novo, soube pela internet. Desejei-lhe felicidade verdadeira. O meu diário encheu-se de páginas finais. Hoje, escolho-me a mim. Sem medo. A cidade continuava a viver, o Tejo a correr, os rumores a morrerem. Eu caminhava agora de cabeça erguida, arquiteta, filha, mulher, completa. A redenção não foi fácil nem rápida. Foi feita de confrontos, lágrimas, silêncios quebrados e verdades ditas. Mas valeu cada segundo. E tu, leitor? Foi correto esconder o amor verdadeiro por medo da família e da sociedade, ou o verdadeiro erro foi não lutar por ele quando o coração gritava para ficar?